Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira, professor de Química, e estou aqui com você para o primeiro módulo desse projeto, que é o módulo de modelos atômicos e estrutura da matéria. Ao todo, eu estarei com você, sem contar com a revisão de véspera, por 15 lives. Serão lives espetaculares. Modelos atômicos, cinética química, termoquímica, equilíbrio iônico, química orgânica, reações orgânicas, isomeria, química ambiental, enfim, são 15 lives, sem contar a live de revisão. Cada um com um assunto fundamental da química. E hoje o assunto é este aí, ó. Modelos atômicos e fundamentos da matéria. Eu queria pedir para vocês aí para começar a compartilhar, né? Esse nosso projeto é um projeto espetacular, com todas as disciplinas do Enem. São 2 professores de química, 2 de biologia, 2 de física, e assim vai. Um projeto maravilhoso, com todas as disciplinas. Todos os dias nós temos lives, e, portanto, eu já queria agradecer ao Paulo Lima, tem gente aqui com Oliveira, Érica Marques, Ana Luísa, Juliana, Dudu, Damiana Araújo, Luana. São muitos alunos aqui que estão chegando. Nadiara, ok? E depois vocês podem colocar aí de quais estados vocês estão falando, quais cidades e estados, tá certo? Fortaleza, Ceará, tem gente até de outros estados aí. Sejam bem-vindos, Francinete, Hudson, e aí vamos lá. E pessoal, então é isso. Hoje o tema é esse: modelos atômicos e estrutura da matéria. Vamos estudar todos os modelos atômicos: modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. São os modelos fundamentais para você se garantir no Enem. E aí a gente começa respondendo essa matéria. Por que estudar a estrutura do átomo? Ora, os átomos são a base de toda a química. Toda a matéria é constituída por átomos, né? Tudo que existe no universo é formado por átomos. E, portanto, compreender a estrutura atômica é fundamental para entender a matéria, as reações químicas, os fenômenos que vão acontecer no nosso cotidiano. Inclusive, todas as matérias que vêm daí para frente dependem desse módulo, né? Distribuição eletrônica e tabela periódica, ligações químicas, são módulos muito relacionados com esse módulo de hoje, o módulo de modelos atômicos. E eu quero que você venha comigo para estudar esse módulo maravilhoso que nós estamos conversando. Começando, olha aí, já tem gente de Pernambuco, Ceará, Pacajus, Vitória, Espírito Santo, é show de bola! No Enem, questões sobre modelo atômico aparecem relacionando a evolução histórica dos modelos atômicos. A gente vai ver cada modelo atômico, quais suas limitações, qual é o próximo modelo que já supera as limitações do anterior, mas ainda tem limitações que vão ser superadas pelo posterior, e assim sucessivamente. Então, esses modelos que vão se sobrepondo, né? Vão um vindo depois do outro, com experimentos que vão sendo realizados, porque a química é uma ciência experimental, e aí nós vamos ver os postulados, as conclusões dos cientistas descobridores desses modelos atômicos. Então, essa parte de modelos atômicos, né, ela tem aplicações práticas, o funcionamento das lâmpadas de LED, os funcionamentos das lâmpadas fluorescentes também, imagens de raio-x, ressonância, a energia nuclear, nós vamos ter um módulo só de radioatividade, é também comigo, desenvolvimento de novos materiais, e aí tem ligações com outros módulos, como eu disse, tabela periódica, distribuição eletrônica, ligações químicas, radioatividade, que também é um módulo que estará comigo, essa parte de radioatividade, ok? Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa construção científica ao longo dos séculos, mostrando o desenvolvimento dos modelos atômicos. A partir do modelo de Dalton, que é o primeiro modelo atômico experimental, em 1808, que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar,
depois o modelo de pudim de passas do Thomson em 1897, quase um século aí do primeiro modelo para o segundo. Já o terceiro modelo atômico, o modelo de Rutherford, que é um modelo conhecido como modelo do sistema planetário. E depois o quarto modelo atômico, que é o modelo de Bohr, o modelo das camadas eletrônicas, o modelo das órbitas quantizadas. Então a gente vê isso, a ciência ela vai evoluindo à medida que novos experimentos vão sendo realizados, novas conclusões científicas vão sendo tiradas e com isso novos modelos atômicos com mais detalhes do que o anterior vão surgindo. Então isso é uma construção científica que vai acontecendo ao longo dos séculos, por isso que esse conteúdo é espetacular, para a gente mostrar a beleza da ciência, a beleza da química e como essa ciência evolui ao longo dos séculos. Então, nós temos aqui um conceito-chave. Cada modelo atômico foi uma evolução do anterior, incorporando novas descobertas experimentais, a partir do modelo de Dalton, que é o primeiro. Então, a ciência vai avançando por meio de hipóteses, experimentos e revisões, sempre a partir de experimentos químicos. A química não é uma ciência filosófica, não é filosofar para criar um novo modelo atômico, é ir para o laboratório, realizar experimentos químicos, realizar experimentos científicos, ver as conclusões, fazer hipóteses que possam estar de acordo com aqueles experimentos e, a partir daí, fazer alguns postulados que vão ser os princípios daquele modelo. Então, os modelos são representações simplificadas da realidade. Nenhum modelo atômico é perfeito. Nós temos hoje um modelo atômico atual, que é um modelo que veio depois do de Bohr, depois do de Sommerfeld, o modelo atômico atual, que tem algumas bases científicas até bem mais complexas. Mas não é um modelo pronto, um modelo terminado. Para muitas coisas, a gente usa o modelo de Bohr, que é um modelo espetacular para explicar muitas coisas do nosso dia a dia, como os fogos de artifício, por exemplo, as cores dos fogos de artifício. O modelo de Bohr é um modelo espetacular para você explicar isso, ok? Então vamos para o primeiro modelo atômico. Antes do primeiro modelo atômico, havia apenas a ideia de átomo, a ideia filosófica de átomos, né? Filósofos como Leucipo, Demócrito, imaginavam que haveria uma partícula fundamental da matéria que não podia mais ser dividida. Essa partícula foi chamada de átomo, aquilo que não pode ser dividido. Esse termo até hoje é inadequado, né? Mas nós agora vamos ter o primeiro modelo atômico a partir de experimentos científicos que o Dalton fez em 1808. Então, o átomo, nesse modelo atômico, é visto como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Esse modelo atômico ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, porque realmente o átomo seria como se fosse uma bolinha de bilhar. Nessa época não tinha próton, nem elétron, nem nêutron, nem núcleo, nem eletrosfera. Você não pode falar nada disso, porque ainda não foram realizados os experimentos científicos que vão levar à descoberta do elétron, do próton, etc. Então, quais foram os postulados que o Dalton elaborou em 1808? A matéria é formada por átomos, é formada por partículas indivisíveis chamadas de átomos. Hoje em dia esse postulado é falso, porque a gente sabe hoje que os átomos são divisíveis. Os átomos possuem partículas subatômicas, como os prótons, os elétrons, os nêutrons, né? E muitos outros. Os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Esse postulado também hoje ele é falso, porque os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em número atômico. Nós vamos saber que o que identifica um átomo não é o seu número de massa, é o seu número atômico. O hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 12, o carbono tem número atômico 6, e assim sucessivamente. Então, esse postulado hoje também é falso. Átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. Isso é verdadeiro. Se os átomos são diferentes, as suas propriedades são diferentes. O seu número atômico é diferente, a sua massa é diferente, né? Átomos não podem ser criados nem destruídos. Isso é falso. Nós sabemos e vamos ver na radioatividade. Na radioatividade existe a fissão nuclear. Fissão significa quebra. Um átomo, um núcleo atômico de um átomo instável, ele pode se quebrar, gerando núcleos menores. Um átomo pode ser criado. Os elementos químicos mais recentes, por exemplo, 118, que foi o último elemento químico da tabela periódica, ele é criado, ele não existe na natureza. Ele é criado em aceleradores de partículas.
esses elementos 112, 113, até o 118. Tabela periódica hoje tem o seu último período, vocês vão ver isso na aula de tabela periódica, todo completinho. Esses átomos são criados, então isso aqui também é falso hoje. As reações químicas são rearranjos de átomos, é verdade. Quando o hidrogênio reage com o oxigênio produzindo água, as moléculas apenas se reorganizam. O H2 reage com o O2, produzindo H2O. Os átomos apenas se reorganizaram. Um átomo não foi criado, um átomo não foi destruído. Tanto é que existe a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, uma reação química é apenas uma reorganização dos átomos. As moléculas se reorganizam formando novas substâncias. Então não vai ser criado um novo átomo numa reação química. É apenas uma reorganização, um rearranjo de átomos. Então esse princípio aqui do Dalton hoje é verdadeiro. Então você vê que aqui o Dalton ele elaborou vários princípios, alguns até hoje são considerados verdadeiros e alguns hoje já são falsos, porque a ciência foi evoluindo, né? Então vamos avançando. Então o modelo atômico de Dalton, ele acertou quando explicou, por exemplo, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é a lei de Lavoisier, a reação química é apenas uma reorganização dos átomos, a lei de Proust, mas tem uma limitação, ele não explica a natureza elétrica da matéria, por exemplo, não tem elétrons no modelo de Dalton, né? E o elétron é a primeira partícula subatômica que vai ser descoberta e nós vamos ver por quem, né? Não vou dar spoiler, daqui a pouco você vai saber. E como é que estamos aqui? Muito bem, nós temos aqui a Caucaia City, Tianguá, Ceará, Rio Grande do Norte, show de bola, Caucaia, Rosinalda de Caucaia. É isso aí, galera, vamos presentes e prestando atenção aqui comigo no modelo atômico de Dalton de 1808. Então, é lógico que esse modelo é muito limitado, pessoal, porque a gente sabe que um átomo pode perder elétrons, ganhar elétrons, né? E aqui no modelo de Dalton não tem nada disso. Então, aconteceram descobertas que vão revolucionar o modelo atômico. Por exemplo, alguns experimentos com eletricidade. A eletrólise de Faraday, um errinho aqui, Faraday. Então, a passagem de corrente decompõe substâncias. Então, ele começou a realizar experimentos de eletrólise, por exemplo, a eletrólise da água. A eletrólise da água, ela produz hidrogênio e oxigênio, descargas em gases rarefeitos, produzindo raios luminosos, que são os raios catódicos. Então, já havia, assim, uma ideia de que a matéria tinha uma natureza elétrica, né? Possui uma natureza elétrica, e o modelo de Dalton não tem nada disso. Depois, um cientista chamado Crookes, ele criou as famosas ampolas de Crookes, que são ampolas de vidro, pessoal. Nessas ampolas de vidro, ele coloca uma bomba para tirar praticamente todo o ar que existe dentro da ampola, coloca uma diferença de potencial da ordem de 20 mil volts, e quando ele coloca essa diferença de potencial, surge um raio luminoso do cátodo em direção ao ânodo, do cátodo é o polo negativo. Então, esses raios foram chamados pelo Crookes de raios catódicos. Então, já mostrando que a natureza tinha, assim, uma características com partículas. E o elétron, depois, o Thomson, vai estudar esses raios catódicos e vai descobrir os elétrons. Então, esses raios catódicos são desviados por campos elétricos, por campos magnéticos, mostrando que ele tem carga. E ele tem massa também, e tem carga negativa. O Thomson que realizou esses experimentos. Ele colocou campos elétricos e observou que esses raios catódicos são desviados para o polo positivo. Então, os raios catódicos têm carga negativa, porque foram atraídos pelo polo positivo. Cargas e sinais opostos se atraem. Eles têm massa porque ele colocou um pequeno cataventozinho na frente e o catavento começou a girar. Então, tinha algumas partículas batendo nesse catavento para fazê-lo girar. Então, os raios catódicos tinham carga negativa, tinha massa, se propagava em linha reta, porque ele colocou um anteparozinho na forma de cruz, e essa sombra do anteparo foi projetado lá na parede oposta da ampola. Então, o Thomson começou a estudar os raios catódicos e disse, olha, esses raios catódicos são elétrons. Estavam descobertos assim, pessoal, a primeira partícula subatômica. E nós vamos mostrar aqui um pouquinho desse experimento que ele fez nas ampolas de Crookes. Então, essa ampola de Crookes, ó, como eu disse para vocês, ó, ela tem um polo negativo, que é o cátodo, um polo positivo, que é o ânodo, uma ampola de vidro, ó, onde aqui dentro eles retiram praticamente
todo o gás através de uma bomba que succiona, né? Todo o gás praticamente dentro dessa ampola. E aí, quando ele liga uma diferença de potencial de em torno de 20 mil volts, sai um feixe luminoso aqui, ó, do cátodo e vem por dentro da ampola. Veja que ele é desviado para o polo positivo, tá vendo? Ó? Ele é atraído pelo polo positivo e esses raios catódicos, mais tarde o Thomson descobriu que eles são os elétrons. A primeira partícula subatômica foi descoberta aqui nessas ampolas, ó. Ampolas de Crookes. Inclusive tem questão de Enem, que nós vamos resolver lá no final, com essas ampolas de Crookes aqui, ó, mostrando que os raios catódicos são elétrons, porque eles foram atraídos pelo polo positivo aqui desse campo, tá vendo? São atraídos pelo polo positivo. Beleza. Então, tá aí a primeira partícula subatômica a ser descoberta. Então, se alguém perguntar para você qual foi a primeira partícula subatômica, subatômica significa menor do que o átomo, que foi descoberta, aí você vai dizer, foi o Thomson, em 1897. A data não precisa decorar, né? Mas tem que saber que foi o Thomson. Então, o elétron, que é uma partícula que a gente sabe que tem carga negativa, está presente em todos os átomos, né? Então, o elétron é a primeira partícula. Quando é descoberto o elétron, o modelo de Dalton já precisa ser superado. Precisa ser substituído por outro. Porque no modelo de Dalton não tem elétron. E agora o elétron foi descoberto como uma partícula fundamental da matéria. Então vai surgir um novo modelo atômico para substituir o de Dalton, que é o modelo de Thomson, que a gente vai já ver. O Thomson, inclusive, pessoal, ele conseguiu descobrir a relação entre a carga e a massa do elétron. Ele viu que essa relação é constante, independente do gás que está dentro da ampola. E aí, portanto, o elétron é uma partícula universal que está presente em todo tipo de matéria. E aí, em 1897, ó, depois da descoberta do elétron, surge o segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico que ficou conhecido como modelo do pudim de passas. A partir do modelo atômico de Thomson, o átomo já é divisível. Por quê? Porque tem coisas menores do que ele, que no caso são os elétrons. Então, como seria o modelo de Thomson? O átomo seria uma esfera positiva, e para neutralizar essa esfera positiva, teria elétrons incrustados em sua superfície. Então, o átomo é uma esfera de carga positiva. Ainda não existiam prótons ainda, viu, pessoal? Você não pode criar prótons se ninguém ainda descobriu os prótons ainda. Nós só mostramos que foram descobertos os elétrons através de Thomson, naquelas ampolas de Crookes, né? Então, os elétrons possuem cargas negativas e eles estão incrustados nessa esfera, fazendo com que o átomo seja neutro. A esfera é positiva, os elétrons são negativos, então o átomo como um todo fica neutro. O átomo é eletricamente neutro, né? O átomo, portanto, a partir do modelo atômico de Thomson, ele é divisível. O modelo atômico de Dalton, ele é indivisível, não tem nada menor do que o átomo. Nada é menor do que o átomo no modelo atômico de Dalton, né? No modelo atômico de Thomson, o átomo é divisível. Ele tem agora partículas subatômicas, que são os elétrons, ok? Então, muito importante isso. Modelo atômico de Dalton, indivisível. Não existiria nada menor do que o átomo. O modelo atômico de Thomson já é divisível, porque existe uma partícula menor do que o átomo, que foi descoberta pelo Thomson, e foi ele que criou esse segundo modelo atômico do pudim de passas, modelo atômico de Thomson, tá certo? Veja que é um modelo melhor do que o de Dalton. Se eu lhe perguntar qual é a novidade do modelo de Thomson, você vai dizer, são os elétrons. A grande novidade é a existência dos elétrons. No modelo de Dalton não tem elétrons, no modelo de Thomson tem elétrons. No modelo de Thomson ainda não tem prótons, hein? Muito importante isso. A esfera era positiva, era uma massa positiva com elétrons incrustados em sua superfície. Olha que legal, o modelo atômico de Dalton já era. Agora estamos com o modelo de Thomson. Será que esse modelo vai subsistir por muito tempo, né? Será que isso realmente é o melhor modelo para representar um átomo? Porque o modelo é isso, né, pessoal? É uma tentativa de nós humanos representarmos o átomo que sempre foi o que ele é. O átomo nunca mudou, pessoal. O que mudou foi a maneira com que o homem pensa que o átomo é. Lá em 1808, todo mundo dizia o que é o átomo, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Em 1897, todo mundo passou a dizer o que é o átomo, uma esfera maciça, positiva, com elétrons incrustados em sua superfície, ok? Beleza, show de bola. E vamos ver como é que tá aqui a galera. Olha aí, tem gente da Serra de Ibiapaba, Tianguá, Ceará.
No carnaval eu fugi de tudo. Fui, sabe para onde? Tianguá. Aí eu fui para Tianguá, Ubajara, acho que é Viçosa, né? Cada cidade é mais bonita do que a outra. Cada lugar é mais bonito do que o outro. Show de bola. Natal, Rio Grande do Norte. Muito legal. Estou estudando desde segunda-feira. Todo dia tem live. Depois de mim tem outra live, né? Faz tempo que terminei meus estudos, mas amo estudar. Que maravilha! Cardoso, que maravilha aí, show de bola. É necessário muita atenção aos postulados que foram refutados? Sim, se eu lhe porque o Enem, inclusive, vai ter uma questão para a gente resolver hoje. O Enem vai perguntar quais são os postulados que ainda são verdadeiros hoje. Aí te disser, ó, o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Aí você vai dizer que não, não é não. O átomo é divisível. Esse postulado está falso, né? Tá certo? O que caracteriza um átomo é a sua massa. Não, falso. O que caracteriza um átomo é o seu número atômico, o seu número de prótons. O hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2, o lítio tem 3, né? E por aí vai. Então, é sim importante a gente saber mais ou menos qual era o erro daquele postulado. E nós vamos treinar ainda fazendo uma questão do Enem sobre isso, que cobrou isso daí, tá certo? Show de bola. Vamos lá. Então, qual é o avanço do modelo de Thomson? Pela primeira vez, se reconhece a existência de partículas subatômicas. Pela primeira vez, se reconhece que o átomo é divisível. Pela primeira vez, se reconhece que o átomo tem algo menor do que ele, que nesse caso são os elétrons. Qual é a limitação desse modelo? Ora, esse modelo, pessoal, ainda não tem prótons, ainda não tem nêutrons, esse modelo não tem núcleo, esse modelo não tem eletrosfera, esse modelo não tem camadas, que são características que vão surgindo nos modelos que nós vamos estudar hoje. Olha que show de bola, é muito gostoso estudar. Como foi falado aí, é isso mesmo, aprender coisas novas, né? Então, esse modelo não explica os resultados do experimento de Rutherford, que, por exemplo, vai mostrar que um átomo tem núcleo, tem eletrosfera, né? E vai estar relacionado esse experimento com o bombardeio de uma lâmina de ouro com partículas alfa. Então, nós vamos aqui em 1911 agora. 1911, a gente vai colocando as datas só para você mais ou menos ir se localizando no tempo, né? E aí o Rutherford fez um famoso experimento, pessoal. Nessa época, o Rutherford já tinha descoberto também os prótons, então já tinha descoberto a segunda partícula subatômica, que eram os prótons. Ele modificou. Teve um cara que modificou as ampolas de Crookes, ficaram as ampolas de Goldstein, e aí com essas ampolas de Goldstein foram descobertos os prótons, que foi a segunda partícula subatômica a ser encontrada, tá certo? E aí, isso é muito importante. E aí, a partir dos prótons serem descobertos, vai haver aqui um experimento do bombardeio da lâmina de ouro. E aí você vai ver nesse procedimento experimental que ele usou partículas alfa, que tem uma carga mais 2. Ele pegou uma lâmina de ouro extremamente fina, ó, 0,0001 milímetro, né? Uma lâmina de ouro, ela pode ser feita uma lâminazinha bem fininha, como se fosse um papel bem fininho, né? E ele usou um templário fluorescente para detectar as partículas. Vamos ver aqui como foi esse experimento. O Rutherford e 2 alunos dele fizeram esse experimento, né? Então, eles pegaram um elemento radioativo, que foi o polônio, que é um elemento que emite partículas alfa. As partículas alfa, elas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, portanto, elas são positivas. Eles colocaram um cubo de chumbo para se proteger da radiação, né? E aqui uma abertura por onde o elemento radioativo iria emitir a radiação. Um feixe de partículas alfa. As partículas alfa, vamos ver aqui se eu uso um pouquinho aqui a lâmina de ouro. Se eu uso um pouquinho a minha mesinha aqui, ó. Ela tem carga mais 2 e tem número de massa 4. Ela é formada, ó, por 2 nêutrons e 2 prótons. Ó. 2 prótons. Isso aqui é a partícula alfa. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Ela tem carga mais 2, que são os 2 prótons, e tem número de massa 4, porque esse númerozinho aqui em cima, a gente coloca a soma dos prótons 2 com o número de nêutrons 2, dá 4. Então, ela é uma partícula positiva, ó, que é emitida com frações da velocidade da luz a partir
de um elemento radioativo. Então, essas partículas alfa vieram por aqui, ó. Tá aqui a lâmina de ouro. Quando elas encontraram a lâmina de ouro, pessoal, a maioria das partículas atravessou a lâmina de ouro. Feixe de partículas alfa que atravessaram a linha reta, a maioria, viu? A maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro. Dava para ele ver isso porque ele colocou uma tela fluorescente, ó, que ficava iluminada quando a partícula alfa colidia naquela tela. Algumas partículas, ó, foram desviadas, tá vendo aí, ó? A maioria atravessou a lâmina de ouro, praticamente sem sofrer desvio. Algumas sofreram pequenos desvios, desvios variáveis, ó, desvios. E algumas, pessoal, foram desviadas de volta na direção da fonte emissora. Olha aqui, ó. Algumas é como se tivesse batido em alguma coisa naquela folha de ouro, extremamente densa, né? Para a partícula bater e voltar. Rutherford e seus alunos ficaram extremamente eufóricos com isso. Como é que pode? As partículas alfa batendo na lâmina de ouro e voltando. O que será que tem ali? Como será que é o átomo? Vamos tentar explicar isso daqui. O modelo de Thomson não pode mais ser verdadeiro, porque no modelo de Thomson não tem nada muito denso dentro dele para explicar a volta dessas partículas. E essa coisa que tem aqui dentro tem que ser muito pequenininha, porque a maioria das partículas atravessa. É como se fosse assim, ó. Nós temos aqui o modelo atômico que vai ser proposto. Ele tem um núcleo infinitamente pequeno e denso, né? E aí tem a eletrosfera. Os raios da partícula alfa atravessam, porque a eletrosfera é formada por imensos espaços vazios. Algumas partículas alfa vão tirar uma casquinha no núcleo, ó, e vão sofrer desvios. Quem já jogou sinuca sabe o que é isso, né? Tirar uma casquinha, e aí bate e sofre um desvio. E algumas partículas alfa, poucas, ó, vão coincidir de bater diretamente no núcleo. Opa, bateu no núcleo. E quando bate no núcleo, volta, né? Explicando essas partículas aqui, tá vendo? Ó? Então, o Rutherford vai trazer e dizer, olha, o átomo não é como o Thomson disse, não. Porque no modelo de Thomson, todas as partículas iriam atravessar sofrendo pequenos desvios. O átomo tem que ter um núcleo infinitamente pequeno e denso, uma eletrosfera, né? E aí, vamos ver. A maioria das partículas atravessou, como eu disse. Algumas foram desviadas e raríssimas voltaram na direção da fonte emissora. Então, o átomo possui um núcleo muito pequeno e denso. Já é a primeira novidade do modelo de Rutherford, a existência de um núcleo infinitamente pequeno e denso, onde estão os prótons, porque a segunda partícula subatômica a ser descoberta foi o próton, e quem descobriu foi o Rutherford, que está lá no núcleo. O núcleo concentra a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo, porque o Rutherford não descobriu os nêutrons. Quem vai descobrir os nêutrons é um cara chamado James Chadwick, lá na frente. Mas o Rutherford sabia que isolando os prótons, que são positivos, tinha que haver alguma coisa isolando esses prótons, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, o Rutherford, de certa forma, previu a existência dos nêutrons que vão ser descobertos pelo James Chadwick. Então, hoje a gente sabe que lá no núcleo tem os prótons e nêutrons, que tem praticamente toda a massa do átomo, porque os elétrons são infinitamente pequenos em relação aos prótons, quase não tem massa, uma massa praticamente desprezível, estão girando ao redor do núcleo, na eletrosfera. Então, ele disse isso, o núcleo contém praticamente toda a carga, toda a massa do átomo, e o núcleo é positivo, porque lá estão os prótons. Os elétrons, ó, giram ao redor do núcleo em uma região chamada eletrosfera. Aqui outra novidade do modelo de Rutherford. A existência do núcleo, a existência da eletrosfera, onde estão os elétrons girando. O átomo é majoritariamente formado por imensos espaços vazios, que é a eletrosfera. Então, agora, surge o terceiro modelo atômico, o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo do sistema planetário. Por que o modelo de Rutherford é conhecido como modelo do sistema planetário, pessoal? Porque é como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons girando na eletrosfera ao redor do núcleo fossem os planetas, né, do nosso sistema solar. Então, de certa forma, o modelo de Rutherford ficou conhecido como o modelo do sistema planetário. Então,
foi proposto um novo modelo atômico, com um núcleo infinitamente pequeno e denso, com carga positiva, que são os prótons. Mais na frente, posteriormente, foram descobertos também os nêutrons, isolando os prótons que estão lá no núcleo. E existe uma eletrosfera, onde estão os elétrons orbitando, girando ao redor do núcleo nessa eletrosfera. O diâmetro do átomo, pessoal, é em torno de 10.000 até 100.000 vezes maior do que o núcleo. Então, a eletrosfera é muitas vezes maior do que o núcleo. O núcleo é muito pequenininho. Tem até uma comparação aqui com o campo de futebol, uma analogia. Se o núcleo fosse uma bola de gude no centro de um estádio de futebol, os elétrons estariam nas arquibancadas. Então, olha aí para você ter uma ideia, né? Imagine o Castelão aqui no Ceará, ou um grande estádio aí no seu estado, ou o Maracanã lá no Rio de Janeiro. Se o núcleo fosse uma bolinha de gude lá no centro do gramado, os elétrons ali estariam girando na eletrosfera, ali pelas arquibancadas, entendeu? Então, realmente, a eletrosfera, né, o raio da eletrosfera, vamos dizer assim, é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o raio do núcleo. E então, se eu lhe perguntar qual foi a novidade do modelo de Thomson, que é o do pudim de passas, em relação ao de Dalton, você vai me dizer a existência dos elétrons. Qual foi ou quais foram as grandes novidades do modelo de Rutherford em relação ao de Thomson? Quais as novidades do modelo do sistema planetário em relação ao do pudim de passas? Sim, tem muitas novidades aí, hein? Primeiro tem a existência de um núcleo. Primeira novidade. A existência de um núcleo infinitamente pequeno e denso, onde estão os prótons. E depois se descobriu que estavam também os nêutrons. Uma eletrosfera, que é uma região formada por imensos espaços vazios, onde estão os elétrons girando ao redor do núcleo. Existe também como novidade a própria existência dos prótons, né? Porque no modelo do pudim de passas, que é do Bohr, só existiam elétrons. Agora, no modelo de Rutherford, já existem prótons e elétrons. Não havia ainda nêutrons, mas se previa a existência de alguma coisa isolando esses prótons e vai ser descoberto que são os nêutrons, né? Que estão lá no núcleo. Ok? Uma coisa importante, hein? No modelo de Rutherford não tem camadas, aquelas camadas que a gente estuda, né? Mais na frente. K, L, M, N, O, P, Q, que são 7 camadas eletrônicas, não existem. Só vai existir o conceito de camada no próximo modelo atômico, que você vai já ver, que é o modelo de Bohr. Isso é muito importante a gente saber que no modelo de Rutherford não existe camadas, pessoal, porque esse modelo, apesar de ser revolucionário, trazer conceitos que não existiam antes, como o conceito de núcleo, de eletrosfera, a existência de prótons, ele nasceu com um problema gravíssimo, com um erro que tinha que ser solucionado, e o Rutherford não sabia como solucionar. Qual era esse erro, Alexandre? Na física já se sabia, pessoal, na física clássica, que elétrons em movimento ao redor, elétrons em movimento perdem energia. Então, se o átomo fosse como o Rutherford está dizendo, quando o elétron ficasse girando aqui, ó, quando o elétron ficasse girando o núcleo, ele iria perdendo energia e ia começar uma espiral decrescente até cair no núcleo. O elétron iria perder energia e cair no núcleo. Isso não acontece. Então, o átomo não poderia ser como Rutherford previu. Então, o modelo de Rutherford traz muitas coisas boas, mas tinha um erro. O átomo não pode ser assim. O átomo não pode ser do jeito que o Rutherford está dizendo. Porque se fosse assim, não existiriam átomos. Os elétrons já tinham caído no núcleo. Quem resolveu esse problema não foi o Rutherford. Não sabia como resolver. Quem vai resolver é o Bohr, que é o próximo modelo atômico. Modelo de Bohr. Às vezes chamado como modelo de Rutherford-Bohr, porque é o Bohr que vai resolver o problema que existia no modelo de Rutherford. Então você vê, pessoal, que legal estudar isso, né? A gente vê novos modelos atômicos que surgem, maravilhosos. O modelo de Rutherford é um modelo maravilhoso. Esse experimento da lâmina de ouro aqui, pessoal, foi um experimento maravilhoso, né?
espetacular, um dos maiores experimentos da ciência, da história da química, com resultados espetaculares. Um modelo aqui, que é um modelo do sistema planetário, mas contém erros. O átomo não pode ser assim. E vai ter que vir outros cientistas, para poder resolver os problemas que existiam nesse modelo. Beleza? Então, show de bola, show de bola. Maravilhoso essa matéria, né? Deixa eu dizer para vocês aqui como é que foi descoberto os nêutrons, né? O Rutherford não descobriu os nêutrons, mas ele previa que existia alguma coisa. Isolando os prótons, que como é que podia ter dois prótons colados um no outro, né? Se prótons são positivos e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, ele previa que existia alguma coisa. Mas isso só foi confirmado em 1932, quando um cientista chamado James Chadwick comprovou a existência dos nêutrons, quando ele realizou uma reação de transmutação nuclear. Pessoal, transmutação nuclear, veja que nós estamos em 1932. Nós já estamos aqui no século XX, a descoberta da radioatividade. No começo do século XX foi descoberta a radioatividade, com Marie Curie, etc. Né? Começaram a trabalhar com radioatividade. E com a radioatividade, pessoal, houve a possibilidade de você transformar um elemento químico em outro, que é o que Chadwick vai fazer. Ó. Ele vai pegar o berílio, bombardear com partículas alfa, e vai transformar o berílio em carbono. Isso é espetacular, pessoal. Isso não existia na história. Transformar um elemento químico em outro. Afinal, os alquimistas tinham o sonho de transformar alguma coisa em ouro, né? Hoje em dia, teoricamente, seria impossível. Transformar um elemento químico em outro seria possível. Mas ouro é muito barato para você fazer um negócio desse. As transmutações nucleares, hoje, elas ocorrem nos aceleradores de partículas, que são experimentos na ordem de bilhões, milhões e bilhões de dólares aí, para você realizar experimentos nesses aceleradores. Então, ninguém vai ficar se divertindo produzindo ouro. A história não é essa. Eles estão usando hoje esse acelerador de partículas para produzir novos elementos químicos. Elementos 114, 115, 116, 117, 118 foram produzidos através de transmutações nucleares. Você pega dois elementos que existem e faz eles colidirem aí em altíssima velocidade e os núcleos se fundem, formando um elemento químico mais pesado, um elemento químico maior, com número atômico maior, que pode ser o elemento 117, o elemento 118. Esses elementos químicos hoje eles são altamente instáveis, assim que eles são produzidos, eles já se quebram em núcleos menores, mas há a esperança de algum desses isótopos que vão ser produzidos tenham estabilidade e ele seja produzido e fique ali, com uma boa estabilidade, né? Então, como foi que ele fez? Ele pegou o berílio, bombardeou com partícula alfa, transformou o berílio em carbono, e foi liberada uma partícula que embaixo a gente coloca a carga, ó, que não tem carga, em cima a gente coloca o número de massa. E tem número de massa 1. Parecia um próton, só que o próton tem carga mais 1. O nêutron tem carga 0. Então essa partícula não se conhecia na época. Não se conhecia nenhuma partícula que tem uma massa muito próxima da massa do próton, mas tem carga 0. Essa partícula foi descoberta pelo James Chadwick. Depois vocês vão ver, eu que vou ensinar um modo de radioatividade para vocês, vocês vão ver quando a gente faz uma transmutação, as cargas e os números de massa se mantenham. Quanto é 4 mais 2? 6. Quanto é 6 mais 2? 6. Lá em cima, que é o número de massa, também se mantém. Quanto é 9 mais 4? 13. Quanto é 12 mais 1? 13. Então, a conservação do número de massa e das cargas, quando a gente faz uma transmutação nuclear. Então, hoje em dia, é possível sim, viu, pessoal, transformar um elemento químico em outro. O nome disso não é uma reação química. A gente já viu que uma reação química não transforma um elemento químico em outro. Os elementos apenas se reorganizam, né? Uma reação química não transforma um elemento químico em outro. Quando um elemento químico se transforma em outro, não é uma reação química. É uma reação, é uma transmutação nuclear. Beleza? Show? Então, estamos descobertos os três partículas fundamentais. Os elétrons, quem descobriu foi o Thomson. Os prótons, quem descobriu foi o Rutherford. E os nêutrons, quem descobriu foi o James Chadwick. Beleza? Então, o nosso átomo hoje, ele tem um núcleo com prótons e nêutrons, vamos dizer assim, né? E uma eletrosfera onde estão os elétrons, certo? Beleza? E aí tem aqui Leone, né? Gente, eu que não recebi as apostilas, a galera que vai se inscrevendo, vocês vão ter acesso aos materiais, né? Eu, inclusive, já olhei os materiais, viu? São três livros de química, volume 1, 2, 3.
de física. Quem se inscreve no projeto, né? Tem em torno de 6.000 vagas, já deve estar fechando as 6.000 vagas aí, né? Já quando foi lá pela segunda-feira, já tinha mais de 3.000 inscritos. Sucesso total esse nosso projeto, com gente do Brasil todo, né? Hoje, se eu chutasse aí, deve ter uns 5.000 inscritos já no nosso projeto, né? Porque hoje, quarta-feira. Então, quem não é inscrito, procure informações aí. Não é, aqui na live, nesse não é o foco, mas procure informações aí e se inscreva, que você vai ter direito a muito mais coisa do que as lives, né? Tá certo? Quem vai ser liberado para vocês, os links com tudo isso. Tenham calma que no momento certo, tá certo? Para nós, professores, né? Libera antes, a gente tem moral, né? Então a gente já viu, mas vai ser liberado para vocês, tá bom? Vai ser liberado jogos com as matérias, né? Vão ser liberados os materiais, vocês vão ter simulados, Enem, vão ter muitas coisas espetaculares, né? Listas de exercícios, é show, menino. Show, beleza. Muita gente se inscrevendo, né? Já recebeu o e-mail com login e senha, é isso aí. Quem não se inscrever, ficar só assim, ó, vai poder assistir as lives, porque a gente coloca tudo aqui no nosso canal, nas redes sociais, né? Os vídeos, os shorts que os professores de física, por exemplo, gravam, né? Vai poder acompanhar. Mas quem se inscreve vai ter direito a tudo que o projeto oferece, né? Aí é show, meu amigo. Aí é show, menino. Eu tô animado aqui com vocês. Já estamos em 3 modelos atômicos. Vamos para o quarto. Olha, o modelo de Rutherford foi em 1911, né? Vocês viram. Mas nasceu com um problema. Não tinha camadas, os elétrons iam cair no núcleo. 2 anos depois, um cara chamado Bohr, em 1913, vai resolver esse problema. Esse quarto modelo atômico, pessoal, é chamado de modelo atômico de Bohr, ou modelo atômico de Rutherford-Bohr, certo? São 2 nomes corretos. Qual vai ser a novidade do modelo de Bohr? Se você me disser, Alexandre, qual é a novidade do modelo de Bohr? Eu, com a palavra, respondo: camadas. O modelo de Bohr vai ter camadas. Os elétrons não vão estar em qualquer lugar girando ao redor do núcleo na eletrosfera, como o modelo de Rutherford. Os elétrons vão estar em camadas, girando nas camadas eletrônicas, que são 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, Q. Um elétron que está numa camada, ele fica com a energia da camada, ele não vai perder energia. Ele não vai ganhar energia por qualquer coisa, ele vai ficar girando na camada. Agora, se ele ganhar energia, ele salta para as camadas mais externas. E quando ele retornar, ele libera energia. Está resolvido o problema. Então, o elétron não cai mais no núcleo. O elétron que está na camada 3 fica girando na camada 3. Sem nenhum problema. E aí, eu estou girando aqui ao redor do núcleo. Qual é a tua camada? A 3. Tranquilo, estou aqui. Estou aqui na camada 3, girando ao redor do núcleo. Se eu receber energia, eu posso até pular para a camada 4, ou 5, ou 6, ou 7, mas eu estou aqui na 3. Eu não vou cair no núcleo, porque eu tenho a energia da camada 3. As camadas são quantizadas, elas têm energia, uma energia específica. Isso é espetacular, né? Ok? Então, foram os experimentos que o Bohr fez que mostraram para ele que os espectros dos átomos são descontínuos. Ou seja, o elétron não pode estar em qualquer lugar numa eletrosfera. Ele está nas camadas. Ele não está entre as camadas, a não ser que ele esteja fazendo uma transição eletrônica, pulando de uma camada para outra. Mas ele não está ali se divertindo entre as camadas. Não, ele está na camada. Cada elétron tem a sua camada específica. Então, quais são os postulados de Bohr? Os elétrons se movem em órbitas. Órbita é sinônimo de camada, ok? Órbitas circulares, camadas circulares, com energia definida. Cada camada tem a sua energia. À medida que a gente vai aumentando as camadas, vai aumentando a energia. 1, 2, 3, 4, vai aumentando a energia. 5, 6, 7. Quanto maior o número da camada, maior a energia. Enquanto na órbita, na camada, né, o elétron não emite nem absorve energia. Ele estando na órbita dele, um elétron que está na camada 3, fica na camada 3. Um elétron que está na camada 5, fica na camada 5. Não emite nem absorve, está lá na maior moleza, girando na camada 5. Cada camada corresponde a um nível, né, que vai de 1 a 7. Ok? Esses elétrons podem saltar de um nível, de uma camada, para outra. Ao absorver energia, ele salta para camadas mais externas. Ao emitir energia, ele retorna para as camadas anteriores. Ok? Então, é o que a gente chama de salto quântico. Olha aqui o modelo atômico de Bohr.
não é mais o modelo do sistema planetário, é o modelo das camadas. Se você quiser alguma coisa do cotidiano para comparar com o modelo de Bohr, seria uma cebola, né, cortada de forma que você veja ali as camadas da cebola, desde o centrozinho dela até as camadas. Daqui o núcleo, e aí tem as camadas. Camada 1, com os seus 2 elétrons, camada 2, que pode ter até os seus elétrons correspondentes, camada 3, até a camada 7, tá certo? E quando um elétron salta de uma camada para outra, a energia absorvida ou liberada corresponde à diferença de energia entre as camadas, né? Por exemplo, isso aqui é 10, aqui é 30, para saltar daqui para lá tem que absorver 20, né? Simples assim, porque 30 menos 10 dá 20. Então, a diferença de energia, que a gente chama de salto quântico, corresponde à diferença de energia entre as camadas. É só subtrair a energia de uma camada menos a do outro, tá certo? Então, o modelo de Bohr resolve o problema com as camadas. E aqui uma coisa importante. Ó. Se um elétron está nessa camada aqui, vamos supor que é a camada 1. Ó. Se ele absorve energia, ele vai para o nível que a gente chama de nível, para uma camada mais externa, para um estágio excitado, para um estágio de maior energia. Então, ele salta ó, de uma camada para uma mais externa, quando ele recebe energia. Se ele está na camada 1, ele pode ir para 2, pode ir para 3, pode ir direto para 5, pode ir direto para 7. Depende da quantidade de energia que ele recebe, que seja suficiente para ele dar esse salto. Da camada 1 para 7, ele tem que receber muita energia. Para pular da 1 para 3, ele já tem que receber menos energia. Ele vai pular apenas da 1 para 3. E aí, quando ele retorna, no caso aqui, ele pulou da 1 para 3. Né? Quando ele retorna da 3 para 1, ele volta para o seu estado fundamental, né? E vai liberar energia, mas não é qualquer energia, não. Essa energia é liberada na forma de fótons, na forma de luz. E o que é a luz? É uma onda eletromagnética. Então, essa luz ela pode cair dentro do espectro visível, que é o que a gente enxerga, ou até dentro do espectro invisível, que a gente não enxerga. Em geral, quando o elétron volta para a camada 2, quando ele foi lá para as camadas mais externas, 3, 4, 5, 6, 7, aí quando ele está retornando para 2, ele emite energia, ó, na forma de fótons, que caem dentro do espectro visível, ou seja, a gente consegue visualizar. Alexandre, quais são os experimentos científicos ou coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que mostram que o modelo de Bohr é um modelo muito interessante? Pessoal, tem duas coisas. No laboratório é o chamado teste de chamas. Olha aqui, isso é uma prática que a gente realiza no laboratório. O aluno entra, né, e vai estar na bancada, um monte de becker, um becker, né? Que é tipo vamos dizer assim, uma xícara, né? Uma pequena xícara com uma soluçãozinha, um copinho de vidro, que tem ali uma solução, com uma solução salina, e tem ali, geralmente, um algodãozinho, que aí você coloca e molha naquela solução, coloca um pouco com álcool também, para sofrer combustão, pegar fogo, né? Aí você coloca no bico de Bunsen, que é aquele bicozinho bico de gás, né? Aí, dependendo do cátion metálico que está naquela chama, quando você coloca aquilo ali na chama do gás, os elétrons com o calor vão saltar para as órbitas mais externas. E quando começa a retornar, eles liberam energia na forma de luz. Cuidado, pessoal. Quando os elétrons estão indo para as camadas mais externas, eles não liberam luz. Ao contrário, eles absorvem energia. Quando eles estão retornando, é que liberam luz. E aí essa luz pode cair dentro do espectro que a gente enxerga, visível, ou até dentro do espectro invisível, que a gente não enxergaria. E aí, ó, fica, dependendo de cada... Aí o aluno bota, fica uma chama amarela, aí pega, molha noutra soluçãozinha, aí fica uma chama, sei lá, violeta, azul. Aí eu botei várias cores aqui, ó. Se for um sal de lítio, a chama vai ficar vermelha. De sódio vai ficar amarela. De potássio vai ficar roxa. De rubídio vai ficar violeta. De césio vai ficar azul. De cálcio vai ficar meio que laranja avermelhado. De estronço vai ficar rubra. Bário vai ficar amarela. Cobre 1, cobre 2, né, vai ficar verde. Então, pessoal, esse é o princípio também dos fogos de artifício. Né? Esse vai ser o princípio de funcionamento dos fogos de artifício. Então, junto com a pólvora, pessoal, eles colocam um sal desses metais aqui. Ó. Por exemplo, se ele colocar lítio, quando os fogos, a pólvora explode lá em cima, ó, o calor, porque a energia pode ser absorvida na forma de calor, na forma de eletricidade. Então, o calor da pólvora faz com que
os elétrons saltem para as órbitas mais externas. E quando estão retornando, ó, libera aquela cor vermelha, maravilhosa. Ah, eu quero é verde, eu gosto de verde. Ah, coloca um sal de cobre 2. Ó. Quando a pólvora explodir, vai fazer os elétrons daquele cátion saltar para as órbitas mais externas. E quando retornar para as camadas mais internas, libera luz verde. Tá vendo aí? Então, o modelo de Bohr é um modelo espetacular. Ele corrige o de Rutherford e ele explica coisas do nosso cotidiano. O que é que explica os modelos, o que é que explica os testes de chama lá no laboratório, as chamas ficarem com cores diferentes? É o modelo de Bohr. O que é que explica as cores dos fogos de artifício, aquela coisa maravilhosa na passagem de ano? O modelo de Bohr. Tá vendo? Show de bola. Cuidado, pessoal, muito importante. Não é o sal que tem aquela cor, não. Alexandre, quer dizer que o sal de bar é amarelo? Tem nada a ver. Por exemplo, o cloreto de sódio, ó, ele emite luz amarela, mas todo mundo sabe que o cloreto de sódio é branco, né? É o nosso sal de cozinha. Tem nada a ver a cor do sal, viu? Porque tem sal de toda cor, viu, pessoal? Tem gente que pensa que todo sal é branco. Não, se você for num laboratório de química, você vai ver sal branco, cloreto de sódio, cloreto de potássio. Você vai ver sal verde, azul, preto, rosa. A cor que você quiser, meu filho, você acha sal. E ainda diga até mais para lhe deixar meio atônito ou atônita. Nem todo sal é salgado. Tem sal amargo. Vala-me Deus. É isso aí. A gente acha que todo sal é branco e todo sal é salgado, porque o sal que a gente coloca na boca todo dia é o cloreto de sódio, que é branco e que é salgado, tá certo? Então aquela chama amarela não tem nada a ver com a cor do sal. É porque quando o elétron está retornando, ele emite luz amarela. Tem luz amarela, tem luz verde, tem luz azul. Depende do comprimento de onda. Cada cor que a gente enxerga, pessoal, é uma luz com comprimento de onda diferente. Tá certo? Beleza? Isso. Dá para fazer em casa, viu? Isso aí, ó. Como é que eu posso fazer? Você pega cloreto de sódio, coloca dentro de um pouquinho de álcool e água ali, um pouquinho de água e álcool e dissolve o sal. Aí pega um fiozinho metálico e aí molha aquela soluçãozinha. Às vezes no laboratório a gente pega um fiozinho de cobre, né? Aí molha na solução e bota na chama. Aí fica amarela, porque você tem sal de cozinha na sua casa facilmente. Vai ficar uma chama amarela, né? Ok? Então o teste de chama pode ser feito em casa mesmo. Como tem gente aí dizendo que já fez para o filho ver. A Juliana, parabéns, Juliana Garcia, show de bola, né? Show, e é verdade, sim. A Juliana tá certa. Quando você coloca o sal no fogo também, né? Ela tá ali fazendo um churrasco e tal, coloca aquele sal ali no fogo, de certa forma vai aparecer um pouco disso também, se a gente conseguir ver, né? Se a gente conseguir visualizar, tá certo? Então, pessoal, olha que espetacular, né? Já estamos no quarto modelo atômico, ou nessa parte de modelos atômicos. O Enem cobra até aí, né? Até o modelo de Bohr, então nós estamos bem preparados. E aí vamos falar um pouquinho sobre as camadas eletrônicas, né? As camadas eletrônicas que surgiram no modelo de Bohr são de 1 a 7. Cada camada é representada por uma letra, né? Como eu disse, K, L, M, N, O, P, Q. Aí já é um pouquinho da matéria que vem na próxima live, que é a distribuição eletrônica, né? A camada K comporta no máximo 2 elétrons. A camada L comporta no máximo 8 elétrons. A camada M, 18. A camada N, 32. A camada O comporta até mais do que 32, mas nos elementos químicos que existem hoje, no máximo são 32, e assim vai, tá certo? Então, um pouquinho já de distribuição eletrônica. Lembra os subníveis? S, P, D, F, S2, P6, D10, F14. Na live de distribuição eletrônica e tabela periódica, vocês vão estudar isso. Quem criou esse conceito de subníveis foi um outro modelo atômico, o modelo atômico de Sommerfeld. Ele já acrescentou novidades em relação ao de Bohr, pessoal. Ele disse que os elétrons se movem em órbitas elípticas, além de órbitas circulares. Então, ele criou o conceito de subnível, que é como se fosse uma subcamada. Os elétrons estão em subcamadas, além das camadas. São as subcamadas S, P, D e F. Tá certo? Então, para você ver como tem relações com outras matérias, né? Qual é a camada de valência? É a última camada. Quando vocês estiverem no módulo de ligações químicas, a última camada é a mais importante. Você saber quantos elétrons tem na última camada.
para saber se o elétron, se o átomo vai fazer uma ligação iônica ou uma ligação covalente. É muito importante saber quantos elétrons estão na última camada dele. Então, mostrando que tem uma relação. Existe uma fórmula para saber qual é o número de máximo de elétrons numa camada. O nível é a mesma coisa que camada, viu? Nível é a mesma coisa que camada. Então, por exemplo, na camada 3, por que é 18? 3. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Né? Na camada 4. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 16, 32. Alexandre, na camada 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Por que é que tem 32? Lembra do que eu disse? Eu disse que na camada 5 cabe mais do que 32. Só que nos átomos que existem atualmente só tem 32. Mas na camada 5 cabe até 50 por essa fórmulazinha que tem aqui. Tá certo? Na prática não precisa saber essa fórmula não, tá bom? Então, resumindo, ó, nós já temos hoje prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons têm carga mais 1. O nêutron não tem carga e o elétron tem carga menos 1. O próton e o nêutron estão no núcleo e o elétron está na eletrosfera. O elétron, pessoal, é em torno de 1836 vezes mais leve do que um próton, mais leve do que um nêutron, certo? Geralmente a gente representa assim, ó, o elemento químico a gente representa pela letra X. Em cima a gente coloca o número de massa. E o que é o número de massa? Que é a letra A, é a soma dos prótons com os nêutrons. Ó. Se você somar os prótons com os nêutrons, é o número de massa. E embaixo é o número atômico, que é o número de prótons, Z. Então, sódio ó, tem 11 prótons e o número de massa é 23. Significa o quê? Que ele tem quantos nêutrons? Ó? 12, né? Porque 11 mais 12 dá 23. Lembre-se que você tem que somar 11, que são os prótons, com os nêutrons, que dá 12, para chegar lá em cima, que é 23, que é o número de massa. O número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. O que é que isso cai, às vezes, em vestibulares? E no Enem também. Isótopos, isóbaros e isótonos. Né? Isótopos tem o mesmo número de prótons. Tem até a letrinha que eu deixei aqui em destaque. Ó. Isótopos tem o mesmo número de prótons. P de P. Né? P de prótons. PP. P de prótons. Os prótons são representados pela letra Z. Olha os 3 isótopos do hidrogênio. Ó. Tem o mesmo número de prótons. A gente coloca os prótons aqui embaixo. Mas tem números de massa diferentes. 1, 2 e 3. E por que os prótons têm mesmo número de... Os isótopos têm mesmo número de prótons, diferente número de massa? Porque eles têm diferente número de nêutron. 1 mais 0 dá 1. Aqui não tem nenhum nêutron. 1 mais 1 dá 2. Aqui tem um nêutron. E aqui tem 2. 1 mais 2 dá 3. Então, os isótopos, eles têm diferentes números de massa porque eles têm diferentes números de nêutrons. E veja que é o mesmo elemento químico, né? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Os isótopos receberam até nomes. O de número de massa 1 é o prótio. De número de massa 2 é o deutério. De número de massa 3 é o trítio. Isóbaros, ó, isóbaros, letra A. A é o mesmo número de massa, né? Olha aqui, ó, o argônio 40, o potássio 40, o cálcio 40. Ó. Veja que são elementos diferentes, né? Eles têm números atômicos diferentes, ó, 18, 19, 20. Por isso que são elementos diferentes, porque o que caracteriza um elemento é o número atômico. Mas o número de massa é igual. Então, são isóbaros. E esses aqui, ó, o número atômico não é igual, 6 e 7. E o número de massa não é igual, 13 e 14. O que é que eles são? Eles são isótonos. Tem o mesmo número de nêutrons, pessoal. Se a gente subtrair, ó, quanto é 13 menos 6? 7. Quanto é 14 menos 7? 7. Todos os dois têm 2 nêutrons. Eu tenho 7 nêutrons, né? São iguais. Eles são isótonos. Ok? Beleza? Então, pessoal, tá aí o modelo atômico de Dalton, o modelo da bola de bilhar. O do Thomson, que é o pudim de passes. O de Rutherford, que é o do sistema planetário. E o do Bohr, que é o modelo das camadas. Ok? Então, vamos resolver questões Enem. Agora é comigo e com vocês. Vamos lá. Quero todo mundo animado aí para resolver a primeira questão do Enem, hein? Questão de 2024. Diz assim: as placas indicam a saída de emergência no brilho no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem, são substâncias fosforescentes, na cor amarelo esverdeada, após a exposição à luz ambiente. Todo mundo já teve no cinema, já olhou assim para a porta de saída, ó, tem uma placazinha dessa. Ó. Tá tudo escuro, mas ela continua iluminada. O que é aquilo ali? Não tem uma lâmpada por trás dele, pessoal. Não precisa. Sabe o que é que acontece? Os átomos que estão nessa tinta, eles colocam aqui substâncias que, quando os elétrons absorvem energia, eles saltam para as camadas mais externas.
E quando eles vão retornar, eles retornam lentamente. E aí aquela placazinha fica iluminada durante algum tempo. Então, todas essas placas, o ponteiro do relógio, hoje em dia os relógios não tem mais ponteiro, né? O meu não tem. Mas os relógios que tem ponteiro, pessoal, tem uma tintazinha, quando você apaga a luz no escuro, você continua vendo. É uma tinta fosforescente. Os elétrons saltaram, olha o modelo de Bohr, olha que modelo espetacular, o modelo de Bohr explicando tudo na nossa vida. Os elétrons saltam para as camadas mais externas e quando vão retornando lentamente. Aí você no escuro acorda 1 hora da manhã. Ah, meu Deus, 1 hora da manhã, tenho que dormir mais. Dá para ver pelos ponteiros do relógio, porque eles botaram uma tintazinha fosforescente. Então, esse fenômeno ocorre pela presença de sulfeto de zinco, que é uma substância fosforescente, dopado com prata ou cobre na superfície da placa. Então, os elétrons são estimulados, saltam para as camadas mais externas e vão retornando lentamente. Já na lâmpada fluorescente, eles retornam de uma vez. Por isso, quando você apaga a lâmpada, apaga tudo. Mas essa tintazinha fosforescente é diferente de fluorescente. Fluorescente apaga de uma vez. Fosforescente, os elétrons vão retornando lentamente. Então, vamos lá. O aparecimento do brilho é consequência de quê, pessoal? Das colisões interatômicas. Interatômicas são átomos. São átomos que estão colidindo. São os átomos que estão colidindo e emitindo luz? Falso. É a coloração dos átomos. Um átomo verde fica verde. Um átomo laranja fica laranja. Não tem nada a ver. Não é a cor do átomo que está fazendo isso. Falso. É devido a transições eletrônicas. É verdade isso. Transições eletrônicas, letra C. Os elétrons vão para as órbitas mais externas, absorvem energia. Quando retornam para as camadas anteriores, liberam energia. Essa energia na forma de luz. Essa luz, dependendo da cor da substância que ele colocou ali, que não é a cor da substância, é a cor da luz que vai ser liberada, né? Vai fazer com que a gente continue vendo o ponteiro do relógio, a saída do cinema, né? Mesmo com tudo escuro. É devido a reações nucleares, não estão acontecendo reações nucleares, como a fissão nuclear, que existe numa bomba atômica, ou numa usina nuclear, ou a fusão nuclear, que existe no Sol, não tem nada a ver. Reflexão da luz. Reflexão da luz é a luz bater e ser refletida. Não tem luz batendo lá naquela placa sendo refletida. Falso. Então, realmente é a letra C. O meu caro Dudu matou no peito e colocou no gol. Transições eletrônicas. É a resposta correta. Tá vendo aí? E qual é o modelo que explica isso aí, pessoal? Modelo de Bohr. Show de bola. O modelo de Dalton não é capaz de explicar. O modelo de Thomson não é capaz de explicar. O modelo de Rutherford não é capaz de explicar porque não tem camadas. A gente está falando que os elétrons saltam para as camadas mais externas e quando retornam, liberam luz. Então, o único modelo que é capaz de explicar isso aí, meu amigo, é o modelo do nosso amigo Bohr. É o modelo de Bohr. Esse modelo, sim, consegue explicar tudo isso. Show de bola! Primeira questão, letra C de casa. Vamos para a próxima questão aqui para vocês. Também uma questão de 2019, modelos atômicos, logo. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Vamos lá. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Ok, isso hoje é falso, né? Isso hoje é falso porque os átomos são divisíveis. Tem próton, elétron, nêutron. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa, em todas as suas propriedades. Isso hoje é falso, porque os átomos são idênticos em massa, são idênticos em número atômico, e o número atômico é o número de prótons. Um elemento químico, como o hidrogênio, né? O hidrogênio 111. O que muda é o número de massa dele. O que identifica um elemento não é o número de massa, é o número atômico. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos em partículas. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, correto? Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Como regra, um elemento químico vai ter diferente massa, porque o que caracteriza o elemento químico é o número atômico dele.
Os átomos são indestrutíveis. Falso. Hoje em dia um átomo pode ser destruído. Pode ser quebrado em átomos menores. Isso é falso. Né? Os átomos são indestrutíveis. Nas reações químicas mantêm sua identidade. Falso. Eles não são indestrutíveis. Nas reações químicas, realmente, eles apenas se reorganizam. Os átomos de elementos se combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. É verdade. Isso aqui é a lei de Proust, né? A lei de Dalton, as leis ponderais estão trabalhando com esses princípios aqui. Então, esses postulados do Dalton que falou, vamos ver o que é que ele está perguntando. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantificação da energia do átomo. Com base no modelo atômico atual, que descreve o átomo, qual dos postulados ainda está correto? Então, vamos lá. Primeiro, a gente já matou. Os átomos são divisíveis. Segundo, a gente já matou. O que identifica um átomo não é a massa. O terceiro, ele diz aqui, ó, elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, diferentes massas. Aqui ele está dizendo que o que caracteriza um elemento é a massa, não é. O que caracteriza um elemento é o número atômico. Então, isso aqui também está falso. Para falar de elemento diferente, tem que falar de elemento de número atômico, número de prótons diferentes, e não de massa diferente. Então, isso é falso. Os átomos são indestrutíveis? É falso. Os átomos podem ser quebrados. Então, até agora, pessoal, esse postulado, inclusive, aqui é 1, 2, 3, 4 e 5, viu? Isso aqui é 1, 2, 3, 4 e 5, estão numerados, né? Para que a gente marque o item correto aqui, ó. Então, esses números, 1, 2, 3, 4, 5, vão para o último item, né? O último tópico. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. Isso é verdade, pessoal. Por exemplo, ó, o hidrogênio reage com o oxigênio para formar água. Tá vendo? Então, a proporção aqui entre hidrogênio e oxigênio, né, está sendo de 2 para 1. 2 hidrogênios e 1 oxigênio aqui na molécula de água. Aqui teria 4H, 2O. 4 para 2 é a mesma coisa que 2 para 1, né? 4H e 2O. Beleza? Então, realmente, pessoal, essa lei, a reação química é apenas uma reorganização. E quando os compostos são formados, eles formam uma proporção de números inteiros e pequenos. Isso é uma lei ponderal. Então, qual é o item que está correto? O único postulado que ainda é verdade aqui desses 5 é o quinto, né? Ok? Beleza? Isso. O Dudu está dizendo, o C é falso porque os isóbaros são elementos diferentes com massas iguais, correto. Né? A gente viu todos, eles colocam ali, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular seus átomos diferentes, mas a gente viu o caso dos isóbaros, né? A gente viu que os isóbaros têm mesmo número de massa, 40, 40, 40, e, no entanto, são elementos diferentes. Porque o que caracteriza um elemento não é número de massa, não tem nada a ver. O que caracteriza um elemento é o seu número de prótons, né? Corretíssimo, Dudu. Show? Então, o único que está correto é o item E de Eva. O único experimento correto é o item E. Tá vendo? É o experimento 5. Então, olha, pessoal, como é bom a gente estudar, porque depois que a gente estuda bem, né, a gente vai fazer questões e a gente consegue fazer as questões. Fizemos um em 2024, fizemos em 2019, né? Estamos aqui com tranquilidade. Pode cobrar, meu amigo. Pode cobrar que a gente fez uma boa revisão, né? Estudamos modelos atômicos, estamos preparados para toda boa obra. Estamos preparados aqui para resolver as questões de modelos atômicos. Questão 3. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Bico de Bunsen, pessoal, aquele bicozinho de gás, né? E eu falei aqui, ó, alguns cátions, né? Tem o cátion que a chama é verde, tem o cátion que a chama é amarela, tem o cátion que a chama é azul, tem o cátion que a chama é roxa, tem o cátion que a chama é rosa, né? É o experimento que a gente chama de teste de chama lá no laboratório. Em uma chama de bico de Bunsen, ele está pegando alguns cátions metálicos, são alguns sais, né? Todo sal tem um cátion e um ânion, X mais, Y menos. No nosso sal de cozinha, é Na mais, Cl menos, né? São esses cátions, pessoal, que fazem a cor característica no teste de chama. Porque um cátion, ele faz os elétrons
subirem para camadas mais externas facilmente e retornarem para as camadas mais internas, liberando luz. Então, num pico de Bunsen, ok, para em seguida observar a cor da luz emitida, tá vendo? É o teste de chama. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. O que é a luz? É uma radiação eletromagnética, né? Que tem a luz, pode ter várias cores e pode cair, inclusive, no espectro que a gente não enxerga, né? Então, ele pergunta, ao ocorrer o quê, né? Ao ocorrer que tipo de coisa é que ele quer que a gente marque aí? Então, vamos lá. Esse teste chama porque é que ocorre essa luz, essa luz característica aí. É a mudança de fase de sólido para líquido do elemento químico, é porque o elemento sofre fusão, porque passar de sólido para líquido é fusão. Não é por causa disso. Precisa, popularmente, derreter o sal, né? Não tem que derreter o sal para isso acontecer. Tem nada a ver, né? Não é uma mudança de fase para fazer a cor ser emitida. É uma combustão dos cátions. Pessoal, tem que ter cuidado com essa palavra combustão, hein? Combustão da gasolina, combustão do etanol, combustão do carvão, combustão dos cátions metálicos, tem nada a ver, né? Então, tá errado. A combustão do carvão, o carbono reage com oxigênio produzindo CO2. Isso é a combustão do carvão. Carbono, quando sofre combustão, produz CO2. Em geral, a combustão reage com o oxigênio do ar, né? E se tiver carbono, produz CO2. Então, não é a combustão de um cátion provocada pelas moléculas do oxigênio da atmosfera. Não é a combustão do cátion, não. É porque o cátion está queimando, sofrendo combustão que libera, que faz a cor acontecer. O que faz a cor acontecer é os elétrons vão para as órbitas mais externas devido ao calor do fogo, e ao retornar para as camadas mais internas, eles emitem luz. E cada elemento químico, porque o elétron vai estar vindo de uma camada para outra, com energias diferentes, vão emitir luzes diferentes. Luz numa cor diferente. Então, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Então, ele diz, ó, em uma mesma órbita é a mesma coisa que camada, né? Então, ele diz, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma camada na eletrosfera. Ora, se o elétron está na mesma camada, a energia cinética dele é igual, né? Ele está com a mesma energia. O elétron está na camada 3, está na camada 3. Girando ali com a mesma energia cinética, inclusive com a mesma energia. Toda a sua energia é a mesma, né? Então, até agora, falso. O Dudu colocou energia na forma de luz, fótons. Isso, energia na forma de luz, fótons. Luz e radiação eletromagnética são a mesma coisa? Depende do seu enfoque, né? Quando a gente diz luz, o que é luz? É uma onda eletromagnética. Agora, o que é luz? São fótons. O que são fótons? São partículas. O modelo atômico atual tem um princípio chamado princípio de Broglie. O que é o princípio de Broglie? São parênteses aqui para o Dudu. O princípio de Broglie diz o seguinte, que a luz é uma partícula-onda. A luz é uma partícula-onda, né? Então, toda partícula elétrica em movimento emite luz, né? Então, a luz, você pode imaginar a luz como uma partícula. Falo de fótons. Os fótons são partículas. Eu posso imaginar a luz como uma onda. A luz é uma onda eletromagnética. Uma onda elétrica e uma onda magnética, fazendo 90 graus uma com a outra. Então, tudo, quando a gente vai estudar, depende do teu foco. Existe esse princípio, o princípio de Broglie. Para ti, a luz é uma partícula? Palma para você. Para ti, a luz é uma onda? Palma para você. Depende do que você vai estudar. Qual o aspecto que você quer colocar em evidência? A luz é uma partícula onda, né? Princípio de de Broglie, ok? Então, item C está falso, né? Porque um elétron que está numa determinada camada, ele tem uma mesma energia cinética. Errado. Transição eletrônica de um nível mais externo para um mais interno na eletrosfera, correto? Um átomo só emite luz quando ele salta de um nível mais externo para um mais interno, né? Ou seja, para ele voltar, primeiro ele tem que ir, viu, pessoal? Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Não diga que tem aluno que diz assim, ó, um elétron absorve calor, salta para uma camada mais externa, liberando luz. Está errado. Um elétron absorve calor e salta para a camada mais externa, absorvendo energia.
Tem nada de liberação de luz aí. Ele vai liberar a luz quando ele for retornar para uma camada mais interna. Ao retornar para uma camada mais interna, aí ele libera luz, libera fótons, tudo está correto, né? Então, a transição eletrônica de um nível mais externo para um nível mais interno na eletrosfera eletrônica está corretíssimo. O item D está verdadeiro. Item E, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Tá aqui, olha o erro do item E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental para um nível mais energético. Quando o elétron sai do estado fundamental para um nível mais energético, indo para a camada mais externa, ele libera luz, ele libera fótons, falso. Ele libera quando ele vai voltar, não quando ele está indo. Olha o erro do item E, né? Os elétrons que estão no estado fundamental, quando vão para níveis mais energéticos, ele libera luz, aqui do teste chama, final, falso, nada disso. Quando ele volta, é que ele libera. Muito cuidado com o item E, porque às vezes a galera erra, tá certo? Beleza? Então, 3 questões já feitas, pessoal. E 3 questões de tudo que a gente falou na aula de hoje. Vamos já para a questão de número 4, beleza? Show de bola, a participação de vocês está legal, né? Muito bom, vamos participar. E não esqueçam de compartilhar, né, nas redes sociais, falar para os seus amigos. Aquele cara que não entende, que nem se matriculou ainda, eu acho que ainda tem vaga, né? Não posso garantir, estou dando aqui a minha live, não estou ali acompanhando os números, né? Diga aí, rapaz, se inscreve, vai ter direito a material PDF, vai ter um monte de suporte aí para ti. Se tu não se inscrever, você vai poder apenas assistir as lives no YouTube. É show de bola, é espetacular. Mas quem está inscrito aí vai ser tratado como rei, vai poder enviar redações e corrigir, né? Aí é show de bola, vai fazer simulados do Enem até as vésperas do Enem. Até aulões, vão ter até aulões presenciais para quem mora aqui em Fortaleza ou quem mora aqui pertinho, viu? Deixa eu não colocar mais spoilers, não. Vamos para a 4ª questão. Olha aí a 4ª questão, usando aquela imagem lá dos raios catódicos. Vamos fazer essa 4ª questão, né? Eita, vamos nós. No final do século XIV, muitos cientistas estavam interessados, no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são as ampolas de Crookes, né? Que são tubos de vácuo em que se ligam 2 placas de uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos, a gente sabe que são elétrons, né? Os raios catódicos são elétrons. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até outra extremidade no tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao se chocarem em um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Então, está aqui, o cátodo, que é o polo negativo, o ânodo, que é o polo positivo, é uma ampola de vidro, eles praticamente colocam um vácuo aqui dentro, retiram quase todo o ar, colocam alta tensão, aí o raio catódico sai aqui, aí ele é atraído pelo polo positivo aqui, pela placa positiva, é desviado aqui, o que garante que ele é negativo, né? Aí os raios catódicos passam através do orifício no ânodo e continuam o percurso através de outra extremidade no tubo, onde são detectados, ok. Aí, medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostraram que a sua identidade independe do material, do cátodo ou do gás dentro das ampolas. É verdade, o Thomson viu que a razão entre a massa e a carga é sempre constante, independente do gás que está dentro das ampolas. Por quê? Porque esses raios catódicos eram a partícula que está em toda a matéria. Era o elétron. Aí, essa radiação invisível detectada nas ampolas é o quê? Então ele está perguntando, o que são esses raios aqui? Catódicos. Olha a resposta aqui na minha frente. O que são esses raios catódicos aqui dentro da ampola de Crookes? São ânions. Ânions como cloreto. Cloreto é um ânion. É um átomo com a carga negativa. Falso. São cátions, como o cátion Na+, do sal de cozinha. Falso. São prótons, que quem descobriu foi o Rutherford. Falso. Item E. É a partícula alfa que a gente viu hoje, que é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons? Falso.
São elétrons. Os raios catódicos são elétrons. Show de bola! Quarta questão resolvida. Vamos para a última questão, saideira. Então, olha aí, pessoal, vendo em detalhes, todos os detalhes aí. E a gente vai para a questão de número 5, ok? Questão 5. Um fato corriqueiro. Vamos sim, outra coisa, antes de ler a questão 5, quem tá aí, vamos marcar e dar um likezinho aí, né? Gostei, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda aí que é um vídeo que tem relevância, que a galera assistiu, que a galera gostou. Portanto, vai ser indicado aí para os seus colegas, para suas colegas, tá bom? Então, vamos ver aí a última questão da live de hoje, uma questão de modelos atômicos, porque a aula de hoje é de modelos atômicos. Não esqueça, o Alexandre Oliveira aqui vai estar contigo em 10, 15 lives. Essa é a primeira. Sem contar as lives de revisão, hein? Porque quando for a semana de véspera, né, do simulado 2, que é o simulado de matemática e ciência da natureza, nós vamos estar aqui com todo o gás. Nós, os professores de matemática, biologia, física e química, resolvendo questões aqui com você com todo o gás. Por quê? Porque são as lives de revisão. E no primeiro simulado, que é ciências humanas, né? E linguagens e códigos também, os professores e professoras vão estar com todo o gás aí com vocês. Beleza? Então vamos lá. Um fato corriqueiro. Ao se cozinhar arroz, olha aí, teve até uma mãe aí que falou disso, né? Que às vezes coloca ali o sal ou cai um pouquinho no fogo, dá para ver. Olha aí, um fato corriqueiro, ao se cozinhar arroz, é o derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, né? Aquela chama do gás de cozinha meio azulada, né? Mudando para uma chama amarela. É verdade isso, né? Às vezes a pessoa está cozinhando um arrozinho aí, coloca a tampa, aí derrama um pouquinho, escorre, aí a chama fica meio amarelada. Ora, por quê? Porque ali na água tem sal de cozinha. Ó. Essa mudança de cor pode suscitar diversas interpretações diversas, mas nós vamos fazer a correta, relacionadas às substâncias presentes na água. Lá, com certeza, tem sal de cozinha, né? Na água do arroz tem sal de cozinha. E aí tem o cátion Na+. Aquele fogo faz os elétrons irem para as camadas mais externas. Beleza. Não emite luz porque está indo para as camadas mais externas. Mas quando retornar para as camadas mais internas, ó, vai emitir luz, vai emitir fótons, ok? Qualquer uma das coisas está certa. Vai emitir luz, vai emitir fótons. E como depende do elemento químico, o sódio é uma luz amarela. Né? Se fosse outro elemento químico, amarela, já emite luz de outra cor. Então a reação... Aí por que é isso, né? Ele pergunta aqui, ó. Cientificamente, sabe que a mudança de cor ocorre pelo quê? Por que é que ocorre a mudança de cor, né? É uma reação do gás de cozinha com o sal. Ó, cuidado. É uma reação do gás de cozinha com o sal. Já está errado, né? Não é uma reação. Volatilizando o gás cloro. Olha aí, ó, volatilizando, passando para gasoso, né? Saindo o gás cloro, que é o Cl2, que é um gás altamente tóxico, não tem nada a ver com isso. Não ocorre reação química ali, tá certo? E aí, galera, vão analisando aí qual é o item que vocês marcam. Ainda estou no item A. Ainda estou analisando o item A. Quem puder aí, digita aí no chat qual é o item que vocês acham. O item A eu já marquei como falso. Não é uma reação química volatilizando gás cloro. Vai inventar outra, né? Vamos ver o item B. Emissão de fótons pelo sódio, que foi excitado por causa da chama. Pessoal, é isso mesmo, né? Emissão de fótons pelo sódio, que foi excitado. O que é excitar? Os elétrons saltaram para as camadas mais externas e agora estão retornando. Ao retornar, emitir luz, emitir fótons, é uma luz amarela,
que é a característica do cátion sódio. Vamos ver por que os outros estão errados. Produção de um derivado amarelo pela reação, isso não é uma reação química, com os carboidratos do arroz. Tem nada a ver, não é uma reação química, é uma transição eletrônica. O que é transição eletrônica? É uma mudança de camada entre os elétrons. Eles foram e agora estão voltando. O item C é falso. Reação, de novo, o cara está pegando em reação, né? Reação do gás de cozinha com a água. Reação já está errado. Liberando gás hidrogênio. Não tem nada a ver, não há liberação de gás hidrogênio, que é um gás altamente que sofre combustão facilmente, né? É um gás altamente explosivo, inclusive, né? Então, jamais, o item D está falso. E o item E é uma excitação das moléculas, ó, excitando, olha aí, ó, a gente sabe que foram excitados elétrons, né? Aí ele agora joga uma verde, ó. Excitação de moléculas de proteínas, eita! Excitação de moléculas, não é excitação de moléculas, é excitação de elétrons. Os elétrons vão para camadas mais externas, com formação de luz amarela, entendeu? O cara tenta de todo jeito fazer você errar aqui, mas o único item correto é realmente o item B. Acertou o Dudu, acertou a Juliana, acertou o Paulo, acertou vários aí que não quiseram também postar no site, mas estão participando junto com a gente aqui, essa galera aí, beleza? Então é isso, corretíssimo. Nós temos o gabarito aí, ó. A primeira foi C de carambola, a segunda é de Eva, a terceira D de dado, a quarta D de dado e a quinta B de bola. Pessoal, quero dizer que foi um prazer. Nós estamos com 1 hora e 26 minutos de live, né? Então, sempre o primeiro horário é de 2 às 3h30. Eu quero agradecer a presença de vocês, do Dudu, da Juliana, Paulo, Paula, a galera que participou lá no começo, né? Que tá lá no começo do chat, que eu falei. Galera que tá vindo de outros estados, né? Gente do Espírito Santo aí. Gente que já tinha parado de estudar, voltando a estudar, né? Show de bola. Olha aí, a Isadora. Não sou bom em química, mas consegui desenrolar as questões 4 das 5. É isso aí. E aqui você errou, Isadora, né? Você dizer, eu não erro mais, eu vi onde eu errei, eu vi onde eu vacilei, né? Obrigado para vocês também, eu agradeço muito, pessoal, em nome desse projeto, que é um projeto aqui do IFCE, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com muito apoio, para chegar química e todas as outras disciplinas para vocês. Eu sempre estarei aqui nas semanas ímpares. E nas semanas pares é o meu grande amigo, professor Sérgio Matos, que vai estar na semana par, levando aí metade das aulas. Então, metade do conteúdo de química ficou comigo, metade ficou com ele, tá certo? Beleza, pessoal? Passou muito rápido, 1h30 de aula. Eu quero agradecer, um grande abraço e até a próxima aula. Compartilhe tudo aí com seus amigos. Quero que esse vídeo chegue bem longe aí nas redes sociais. Valeu, galera! Tchau!